Boa tarde. Boa tarde para os meus amigos nessa tarde. E eu quero deixar uma palavra para você aqui, uma meditação. Tava meditando aqui na Bíblia um pouco e vendo alguns artigos na internet, né? Eu quero dizer aqui para nós, quero compartilhar algo da minha parte com vocês, né? Sobre a Bíblia, sobre o estudo da Bíblia, sobre a interpretação da Bíblia, né? Sobre aqueles que se dedicam na mensagem. Porque é muito fácil eu criticar. É muito fácil eu criticar um padre, mas um padre para se formar, ele leva 8 anos estudando no seminário para se formar. 8 anos. E é fácil eu criticar ele hoje, não é? Quem está num seminário presbiteriano, ele leva de 4 a 5 anos para se formar pastor, para ser um pastor. Aí hoje, nos dias de hoje, está surgindo uma galerinha aí que ainda nem aceitou Jesus direito. Aí diz que são pastores, né? Pastores, e se você for contra ele, ele diz que ele está sendo perseguido pelas pessoas. O ministério dele está sendo perseguido. Mas um porém eu digo, será que tem chamada de Deus? Para ser padre é 8 anos. Passa por uma avaliação psicológica. Tem que conhecer bastante a Bíblia, que eles conhecem. O melhor seminário teológico é o da Católica. É o melhor do que o da Assembleia de Deus. Para ser um pastor presbiteriano, o mesmo critério, a avaliação psicológica é menos tempo. E essas pessoas assim, eles estão se complicando e vão se complicar com Deus. Porque estão pregando algo que não tem na Bíblia. Eles não analisam o contexto cultural, eles não analisam o contexto histórico, contexto gramatical, para quem foi escrito, por que foi escrito, qual a finalidade do texto e qual a aplicação para nós hoje. Né? O negócio não é ler, não é estudar, é aplicar. Né? Nós aprendemos uma formulazinha no curso teológico que diz assim, é observar, interpretar, correlacionar, que é concordar com a Bíblia, e depois fazer uma aplicação em nossa vida. Né? No capítulo 1, versículo 3 de Apocalipse, diz assim, que bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, mas bem-aventurado mesmo aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Aí estão brincando com a Bíblia, uma galerinha aí brincando com a Bíblia, profetiza, e a profecia é a Bíblia, né? Dizendo que Deus está me revelando algo, né? Deus está me revelando algo, coisas que não existem na Bíblia. O apóstolo Paulo, ele fala no capítulo 1, versículo 8 de Gálatas, ele diz assim, ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além daquele que vos tenho anunciado, seja maldito. Maldito. As pessoas que dizem assim, Deus está me trazendo uma nova revelação, uma nova visão. A Bíblia existe, ela foi escrita em um contexto. A Bíblia foi fechada 100 anos depois de Cristo, o cânon bíblico. Agora eu tenho que ler ela e há uma aplicação para a minha vida hoje. Houve uma aplicação para aquele povo naquela época, uma finalidade. E tem uma aplicação para a minha vida hoje. E quando você lê a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 20, mais ou menos, o apóstolo Pedro está dizendo, segunda carta dele está dizendo, que nenhuma profecia da Bíblia é de particular interpretação. Não existe essa brincadeira. E o porém que esses pregadores eles estão pagando já no presente momento, e vão pagar um preço muito alto com Deus, né? Tenhamos cuidado, você que teme a Deus, analise a Bíblia, né? Analise o que está sendo relatado numa pregação. Existem vários textos na Bíblia que existe uma penalidade para aquele que acrescentar. Deuteronômio, livro da lei, capítulo 4, versículo 2. Deus está falando para Moisés, falando para o povo, não diminuir nem acrescentar, mas ter cuidado em respeitar os mandamentos do Senhor. Né? Ter cuidado. Provérbios capítulo 30, versículo 6. Está dizendo não acrescentar, para que não seja achado mentiroso. Isaías capítulo 8, versículo 20, está dizendo novamente, sela o testemunho à lei.
E se não falarem conforme a verdade, nunca verão a alva. O que está acontecendo com os pregadores de hoje? Eles estão dizendo assim, Deus está me revelando. Deus está me dizendo algo. Não é assim. A Bíblia já fala por si só. A palavra de Deus já fala por si só. Em 1517, um padre chamado Martim Lutero, ele diz assim, ele chegou à conclusão, ele diz assim, sola escritura, ou seja, somente a escritura. A escritura se interpreta. Tem gente hoje que pega a Bíblia Sagrada, ele espuma, a gente vê ele espumando até pela boca, falando algo que não está na Bíblia, né? Tudo pode, quando a Bíblia diz, já vi pregador falando isso, no capítulo 8, 35 de Romanos, diz assim, nada vai me separar do amor de Cristo. Não é tribulação, não é angústia, não é a dor, não é o sofrimento, não é a nudez, não é a morte, não é o porvir, mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aí tem pregador que diz assim que nada vai te separar do amor de Cristo. O pecado separa. O pecado, existe uma penalidade para aquele que peca, né? Aquele que está em Cristo. Aí você tem que ler o contexto todo. Leia a partir do capítulo 1, do versículo 1 do capítulo 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, ninguém vai te condenar. As pessoas podem até levantar calúnia contra a tua vida, podem até querer te perseguir. Mas só quando, olha o que diz. É muito bonito a gente ler a Bíblia, né? Capítulo 8, versículo 31 de Romanos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está a nosso favor, nada vai nos separar do amor dele. Se você está ligado em Cristo, você está andando em espírito, nada vai te separar do amor dele. É isso que a Bíblia quer dizer. Pregador usa também no capítulo 4, versículo 13 de Filipenses, ele diz assim que tudo posso em Cristo que me fortalece. Aí tem pregador que usa para extorquir os seus membros, aqueles que não lê a Bíblia, que não têm conhecimento. Tudo posso em Cristo, pode um carro, pode uma D20, faço voto disso, faço voto daquilo. Mas o apóstolo Paulo, se você ler o contexto imediato, né? Leia a partir do capítulo 4, versículo 11. Apóstolo Paulo está dizendo assim, já cheguei a contentar-me com o que eu tenho. Sei passar necessidade, sei ter fartura, tudo posso em Cristo que me fortalece. O que é que ele quer dizer, o apóstolo Paulo, com aquela palavra? O apóstolo Paulo estava na prisão, estava sendo preso. É o que acontece conosco hoje. Ele está falando para nós sabermos superar as crises existenciais. Que você vai superar tudo olhando para quem? Para Cristo. Olhando para Deus. Olhando para Deus. Tudo você pode em Cristo que te fortalece. Quem te fortalece é Deus. Quando você não tem... Está num beco sem saída. Quando você não tem aquele dinheiro para pagar aquela conta, que você olha para Deus, a Bíblia diz que tudo você pode em Cristo que te fortalece. Nós temos que ter muito cuidado com as interpretações destes pregadores. No capítulo 17, versículo 11 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que os bereanos, eles foram... Olha, o apóstolo Paulo chegou na cidade de Bereia. Quem era o apóstolo? O apóstolo Paulo. Mas eles foram ver se conferia aquilo que o apóstolo Paulo estava falando na palavra. É? E eu lamento por estas pessoas que pregam coisas que não estão na Bíblia, porque o livro de Apocalipse, ele fecha com uma maldição. Capítulo 22, 18, 19, né? De Apocalipse está dizendo que aqueles que acrescentarem algo na palavra, nas profecias deste livro, será acrescentado flagelos, tribulações. E aquele que tirar parte deste livro, será tirado parte da árvore da vida, da cidade santa. Vai ser lamentável para essas pessoas, né? Então, fica esta palavra para você, compartilhando aqui apenas essa mensagenzinha. E tem muitos que não querem ler a Bíblia também, né? E o apóstolo Paulo, ele exorta o jovem Timóteo, que liderava a igreja lá em Éfeso, na primeira carta pastoral, capítulo 4, versículo 13, ele chega a dizer assim, persiste em ler e ensinar até que eu vá. Persistir, continua a ler, ensinar e exortar até que ele fosse. Até o professor hoje ele tem que se formar. Será que o reino de Deus está bagunçado? Se o reino de Satanás é organizado, imagine o reino de Deus, não é verdade? No capítulo 6, versículo 12 de Efésios, o apóstolo Paulo está falando da organização do reino das trevas. Principado, potestade, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Imagine que são exércitos comandando exércitos. Aí tem gente que pensa que o reino de Deus bagunçou. Ele acha que ele tem chamado quando ele não tem chamado. E quando chegar o grande dia, eu lamento por essas pessoas,
Porque em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, está dizendo: Senhor, mas eu profetizei no teu nome, eu fiz milagres e maravilha. E o Senhor vai dizer assim: não te conheço, operário da iniquidade. Não está fazendo a obra de Deus. Deixa um abraço a você, que Deus possa te abençoar. Medite nestas palavras, vamos se formar. O professor se forma, né? O professor. Abraço aí para Marilda Bonfim, que Deus te abençoe. Compartilhando aqui um conhecimentozinho com os meus amigos. Que Deus possa abençoar cada um.